Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. O nosso convidado de hoje, ele é doutor em Ciências da Comunicação e mestre em Semiótica, graduado em Letras. Entre suas publicações literárias estão, vejam só, são muitos livros, vai ser bem legal de falar sobre eles. Língua com Asas, Poemãs, em 2020 foi publicado, Palavra como Palavra, Poesia Axial, em 2021, O Grande Nu, também em 2021, e Trapézio do Desejo, uma ficção, também de 2021. Um livro infantil, Menino com uma Flor, ano passado, 2022, e esse ano está lançando os livros Tigres Negros e Estrangeiro no País de Mim Mesmo. Seja bem-vindo, Rubens Brosso. Tudo bem, professor? Como que você está? Tudo bem. Prazer estar aqui. Que bom. É até engraçado, né, que vários convidados a gente tem uma conversa anterior, né, à gravação, nos bastidores e tudo, e se a gente não se cuidar, a gente fala muito sem estar gravando, então a gente teve que cortar o assunto, começar a gravar para a gente não se perder, né, não perder nenhum conteúdo relevante. E, bom, professor, eu queria, para a gente começar a nossa conversa, que você falasse um pouco sobre a sua formação profissional, você que é um profissional de letras, né, enfim, bastante estudioso, enfim, toda a sua graduação. Contextualize um pouco os nossos ouvintes sobre quem é você. Sim. Bom, é o seguinte, tem uma frase do Paulo Leminski, que ele dizia assim, se uma pessoa escreve um poema aos 15 anos de idade, né, não é possível dizer que ele é um poeta. Se uma pessoa, se depois, quando ele tiver 20, ele está escreve mais outros poemas, né, mais 2 ou 3 ou 5, ainda ele está no percurso. Mas se aos 40 anos ele ainda estiver escrevendo poesia, é porque ele é um poeta. Curioso, que legal. Então, eu acho que eu já percorri esse caminho todo, né? Mas é que, na verdade, a minha escrita está muito próxima da minha formação, digamos, intelectual, cultural. Porque eu fiz um colegial muito bom, né? Nessa época ainda existia uma divisão no colegial, que hoje é ensino médio, né? O colegial podia ser feito ou científico. Eu não optei pelo científico porque eram matérias mais assim das exatas, né? Hoje nós falamos exatas, né? Sim. Na época era científico. E tinha também o curso normal, que era a formação de professores, maioria mulheres, né, que faziam esse curso. Eu acabei não fazendo, depois me arrependi, né? Porque depois eu fiz letras, eu nem sabia bem o que eu ia ser na vida, e foi uma época muito difícil, porque eu estava desempregado, tinha que estudar, consegui bolsa de estudo, então as pessoas até perguntaram, mas você faz letras, para que serve, né? Aí eu acabei descobrindo já antes de terminar o curso, que você se prepara quando faz uma graduação, você tem uma licenciatura, né? E a gente tinha que conseguir um registro no Ministério da Educação para ser professor, para lecionar na escola pública. E aí eu comecei a lecionar. Falei, eu tenho que lecionar, né? Porque é o único jeito de sobreviver. Porque era uma época difícil. Não é só hoje que é difícil o emprego, né? Então aí eu comecei a trabalhar como professor. E eu tinha, assim, um sonho eu terminei a graduação e tinha um sonho de fazer o mestrado.
Então eu procurei um mestrado na área de letras, mas não encontrei um orientador. E aí eu vi que tinha um mestrado numa área que era, assim, era uma novidade para mim, não sabia o que era o mestrado em semiótica. Semiótica. Então, naquela época, era uma novidade. Mas eu vi o conteúdo, fiquei deslumbrado. Porque a semiótica, essa semiótica que eu fiz na PUC, ela aborda não só o texto verbal escrito, mas também as imagens. As imagens. Então, tudo que é imagem interessa para a semiótica. Então, daí você tem um amplo caminho, um amplo espectro que é televisão. Aí você tem imagem em movimento e imagem parada. Então, você tinha televisão, rádio. Rádio não é imagem, mas é som, né? Som. Sim. Agora é o que você está fazendo hoje, né? Legal. E então tem publicidade, principalmente a publicidade. E hoje a publicidade, se você verificar, ela é uma evolução, ela bebeu muito no copo, no prato, ela comeu muito no prato da semiótica. Sim. Porque a publicidade aprendeu muito com a semiótica, né? Legal. E a poesia também. A poesia, aí eu fiquei. Aí você vai ler aí que eu estou assim. Eu fui um seguidor da poesia concreta. Passei a ser porque meu primeiro professor lá na PUC, na semiótica, foi o Décio Pinhatari. E o Décio Pinhatari foi o criador da poesia concreta no Brasil. E ele era professor lá. E o outro que também, porque foram 3 poetas, escritores, que criaram a poesia concreta, que é o Décio Pinhatari, o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos, que é o irmão dele. Eu tenho em contato com o Augusto ainda hoje. Então, o que acontece? Foi uma coisa assim deslumbrante para mim, porque ter o Haroldo de Campos como professor, né? Eles foram meus professores, e aí eu fui cada vez mais influenciado, porque eu fazia uma poesia mais assim. Você no curso de letras, você aprende a poesia clássica, né? Você lê, por exemplo, eu adorava o Tomás Antônio Gonzaga, que ele lia Marília de Dirceu, né? Na área da ficção, depois eu fui ler o Machado de Assis, que hoje todos os escritores falam, eu gosto do Machado de Assis, né? E a gente, mas eu gostava do Alencar, José de Alencar. Sim. Também. As pessoas estão tentando desmerecer o Alencar, mas o Alencar foi um grande escritor, né? Sim. É que ele era romântico, né? Então eu fui muito influenciado pela poesia romântica, gostava muito do Castro Alves, né? Que estudou aqui em São Paulo, né? Depois morreu, porque ele sofreu um acidente aqui com ele próprio, ali no Glicério. Ele foi caçar ali, a espingarda disparou na perna dele, e depois ele teve que, aí ele ficou tuberculoso e ao mesmo tempo teve que amputar a perna. Mas eu declamava os poemas do Castro Alves. Muito bem, então, veja, isso tudo que eu aprendi antes, lá no curso de letras, era, assim, digamos, contestado pelos poetas concretos. Porque eles não queriam mais o verso, escrever um verso, assim, metrificado, né? Porque a poesia clássica, e eu fazia isso, eu sei fazer. Eu escrevo um verso com, digamos, 10 sílabas, com 7 sílabas. Né? Por exemplo, se você... bem estruturado, né? Bem estruturado e conforme normas estabelecidas já, Sim. bem pré-definidas, né? Os vários estilos de poesias que tem, né? Os vários, vamos dizer, gêneros.
Por exemplo, o soneto é Sim. obrigado a fazer 2 quartetos, 2 tercetos, né? e geralmente se opta pelo decassílabo, né? Isso aí que o Décio Pinhatari não queria mais. Ele falou, abaixa o verso, né? Que nem o Vitor Hugo, vou meter o martelo nas regras. Ele falou, vamos meter o martelo no verso, né? Então ele não queria mais o verso. O Prime Day da Amazon está chegando. E nada melhor do que encontrar aquele Kindle tão desejado no melhor preço, ou quem sabe, livros em promoção para você aumentar ainda mais a sua coleção. A dica aqui do Pode Ler e Escrever é o Promobit, um agregador de ofertas feitos por pessoas reais e por empresas parceiras super confiáveis. São mais 700 ofertas diárias e no aplicativo você pode verificar se aquele produto que você tanto deseja está num preço bom, se está num bom momento para compra, a partir da análise que o próprio aplicativo faz. Eu vou mostrar aqui para você um exemplo. Eu que, além de ser um leitor voraz, eu também tenho os meus momentos de descanso, de relaxamento. Eu tô doido atrás de um novo videogame. E tô pesquisando aqui o Xbox Series S da Microsoft e no site aqui da Kabum, que é uma loja parceira, ele está por R$ 1.899. Não é o menor preço histórico do produto, mas o Promobit fala que, o preço está bom, de acordo com todo o histórico que esse produto tem aqui na plataforma. Então você consegue encontrar diariamente centenas de ofertas de produtos que você tanto deseja. Então, baixe o aplicativo, o link está aqui na descrição e também no QR Code aqui do episódio que você está assistindo. Promobit, uma ótima oportunidade para você economizar no Prime Day e curtir ainda mais a literatura. Então, não perca mais tempo, continue curtindo o episódio. Mas na minha visão, eu vejo a poesia muito como algo mais livre que um poema, né? Eu tenho muito, para mim, assim, pensando um conceito, poema ele é estritamente estruturado, a poesia permite até ir além das palavras, né? Talvez até a semiótica talvez tenha trago muito isso, né? Então, você não tem que declarar sentimentos, né? Angústias, e não necessariamente nas palavras. A poesia ela vai além disso, né? Eu tenho uma visão que a poesia ela pode ir muito além das regras gramaticais, né? Bom, na verdade é o seguinte, a poesia é um gênero literário, a poesia. E o outro gênero é a ficção. Então nós temos na literatura duas coisas, a poesia e a ficção. Agora, como que a poesia se manifesta? Sim. Como que eu expresso? Através do poema. Então, poema é uma coisa, mas é poesia. Está dentro da poesia. Né? Dentro da poesia. E por exemplo, um conto ou um romance está dentro do outro lado. Está dentro da ficção. Né? Agora, o que tem... a prosa está de um lado, né? O que não está em prosa está do outro, né? Que não está em prosa é do outro. Acontece que aí, quando ele fez isso, quando o Décio fez esse tipo de coisa, foi um conflito. Ele foi muito criticado, né? Na época saiu no jornal assim, o rock and roll da poesia, porque era a época do rock and roll. Então, quer dizer, assim, esses caras estão bagunçando a poesia. Os rebeldes, né? Que quer quebrar regra, quer fazer bagunça mesmo. Quebrar regra, e foi muito mal visto, né? E no curso de letras a gente não estuda os novos, porque não dá tempo. São 4 anos, mas você não chega. Porque você vai começar lá quando começou a literatura, na Idade Média. E vai vindo, né? É que a gente devia fazer o seguinte, começar pelo fim, né? Começar a dar aula. Bom, eu como professor de literatura, e vai para trás. Né? Eu como professor de literatura posso fazer isso, não tem problema, né? Mas na época que eu estudei era o estilo estabelecida já. Sim. Que você vai do começo, lá do comecinho até o final. Aí quando chega no último ano, não dá tempo de ver os escritores atuais, né? E os atuais você fala, de fato, dos dias atuais, né? Porque quando a gente fala de contemporâneo é de 40 para cá, por exemplo, mas os atuais, atuais mesmo, né? No caso dos atuais seria, digamos, a
a poesia concreta. Mas a poesia concreta é dos anos 50 e 60, né? Sim. Dali pra Então, cá, né? então já não é mais atual, né? Já não é. Até porque a poesia ela é muito retrato assim como crônica, né, outros estilos, mas é muito retrato do sociedade, né? Então a gente tá falando de 40, 50, né? Tem muitas mudanças, né? Naturalmente Tem muitas pra mudanças. cá, né? Agora, na verdade, você imagina, hoje em dia a poesia concreta nem é aceita, né? É uma coisa estranha, né? Que eu mostrei agora uma poesia concreta para você, Sim. você viu, são 3 palavras e aí você trabalha com a grafia, com a parte tipográfica, né? Trabalha com a parte tipográfica. Então, aí que complicou tudo, né? Mas eu vi que era o futuro. Aquilo ali, para mim, já era uma coisa extraordinária. E já na época da graduação, você já começou com suas poesias, com as suas escritas, já tinha todo esse exercício? Então, na época da graduação, eu escrevia, né? Aí o que está? Quando você está na adolescência, o poeta começa assim, ele escreve poemas de amor, você faz, em vez de fazer carta, você escreve poemas de amor, né? Declaração para sua namorada, tal e coisa, né? Quer dizer, hoje não tem mais carta e não tem nem mais papel, né? Mas eu lembro, aquela cartinha, arranca uma folha do caderno, né? Escreve ali, manda o bilhetinho, aí você tem às vezes a devolutiva, fica nessa troca. Inclusive, pensando de forma literária, é muito mais rico que hoje, né? Que hoje as palavras são reduzidas, é uma simples mensagem de texto de celular que amanhã você nem sabe onde está, né? Nem se perde. Inclusive, a discussão hoje é essa, né? A internet, ela está indo muito rápida e ninguém sabe o que vai acontecer, né? Eu vejo muito o problema de a gente perde muita informação e muitas das vezes já vem mais ou menos criado pra gente, né? Então, é tanta informação que às vezes o trabalho de criar algo do zero, algo extremamente novo, fica cada vez mais difícil. Diversas ferramentas, diversas formas. Pô, a gente vê hoje tanto inteligência artificial da vida já escreve um texto pronto para você, né? Até que ponto isso pode chegar e que vai ser perigoso, né? Termos Exatamente. criativos, né? Realmente o que você falou é esse mesmo. É um perigo, porque aí você está humanizando digamos, a tecnologia, né? Está humanizando. Mas, enfim, aí, por causa disso, o que aconteceu? A poesia, a palavra poesia virou sinônimo de sentimento, de coisas sentimentais, assim. Quando eu falo que eu estou me sentindo triste, alegre, e hoje é o que mais vigora. Pode ver você acha que isso eu não falo um problema, mas é uma característica da nossa geração, da nossa época, que é agora? Como que você enxerga isso? Essa expressão eu acho de que sentimentos? assim, é coisa de muitos anos já, viu? Nos últimos anos tem acontecido isso. E por que eu não acho razoável? Porque o indivíduo perde a noção do que é poesia. Ele acha que escrever palavras bonitas não é isso. Poesia, a palavra poesia quer dizer, ela cumpre uma função. Então, na nossa vida, toda vez que a gente se comunica, né, isso é teoria da informação, né? Toda vez que a gente se comunica, a gente tem seria uma função, né? O termo técnico, mas a gente tem um objetivo. Então, por exemplo, quando um texto de propaganda, ele quer convencer a pessoa a comprar aquele produto, né? Então, essa é uma função. Chama-se função apelativa. Por que é apelativa? Porque eu estou apelando para você
para você comprar, né? Eu estou te chamando a Perfeito. atenção. Então, é a função apelativa. Tem uma outra função que é a função de informativa. Você escreve um texto só para dar uma informação para a pessoa, né? E isso é na vida, não é só no jornal que aparece isso, é em todo o setor. Na sua casa, se a pessoa pergunta que horas são, você fala são 10h30. Essa é a função referencial, porque você dá uma informação para a pessoa. Certo? Então são 6 funções, mas não posso falar de todas agora que não dá tempo. E a função da poesia é a poesia. Então, se você não atende a função poética, você não está fazendo poesia. Interessante. Então, o que a pessoa... A pessoa pega e faz assim, faz um poema, mas ela expressa o que ela tá, aquela dor que ela está sentindo, aquele amor, ela está usando a função expressiva. A função expressiva está centrada no eu, no seu íntimo, no seu interior. Então, o que ele fez não foi uma poesia, não foi um poema. Foi um texto onde ele expressa as emoções dele. Sim, é um texto curto, né? Frases. Mas só que ele faz isso, ele faz curto, organiza as frases assim em versos. Sim. Assim, em verso livre, porque agora não precisa mais fazer rima, nada. Sim. Então ele fala, isso é um poema. Não é um poema. Entendi. Então acaba aí que entra muito uma questão bem contemporânea que é do tipo, é o falar que eu sou um poeta, né? Isso soa muito bem, né? Isso em épocas de redes sociais, do tipo, quase que de ego, né? Eu sou um poeta. Aí tem, de fato, essas frases, esses textos. Isso isso é num outro sentido, né? Até no sentido romântico, né? Se você fala assim, esse céu azul maravilhoso está me impressionando muito, e aí eu começo a fazer uma descrição do céu, você é um poeta. Então é nesse sentido que as pessoas falam, né? Tudo bem. De uma certa forma banalizou, né, o termo e tudo virou poesia, sendo que originalmente tudo virou não poesia. Exatamente. Curioso. É a mesma coisa que isso se refere também a uma tela, um quadro, né? Às vezes o cara pinta um quadro, mas aquilo não é uma arte ainda, né? Entrando um pouco na questão também, será que o acesso, assim, a democratização, né, da literatura, por meio da tecnologia, pelo interesse nosso aqui também de falar sobre literatura, acho que quanto mais a gente fala, despertou mais o interesse das pessoas em serem algo, só que é tanta informação também, que vai se perdendo conceitos, a informação vai se pulverizando e chega nesse ponto que a gente está hoje. Tem certa influência mesmo? Isso, exatamente o que você está falando, viu? Legal. É tanta informação e a pessoa fica ansiosa, não, eu já quero me expressar, eu quero fazer e tal, e ela não se fundamenta. Né? Então é isso que acontece. Porque às vezes vai se espelhando, igual quando a gente brincava de telefone sem fio, né? A informação ela vai se passando e um pedacinho vai se perdendo até chegar num ponto que a pessoa fala que é uma poesia, mas não tem nada a ver com poesia. Tem nada a ver. O mensageiro original, né? Curioso. Fica uma coisa superficial. Você está entendendo, né? É uma coisa superficial, não tem profundidade. Mas se você comparar com outras profissões, porque, na verdade, o escritor é um profissional. Sim. É que, no meu caso, eu sofro 2 problemas. Primeiro, sou professor. Aí a pessoa fala assim, não, mas professor é um sacerdócio. Não é um sacerdócio. Porque, na verdade, nem o padre, nem o sacerdote fica sem salário, né? Porque senão como ele vai sobreviver, comer, não tem né? como. Sim. Então aí fala assim, não,
professor é um sacerdócio. Não, é verdade. No meu caso é verdade, porque eu tenho vocação para lecionar. Né? Tem pessoas que vão lá lecionar e não têm vocação. Sim. Né? Tem que ter vocação. Se você quiser ser professor, você segue a sua vocação. Né? É difícil você... eu vou lá só... Mas, na verdade, para tudo é assim, né? Mesmo quem vai ser gari... para se dar bem tá fazendo, na né? profissão, né? Se dar bem, eu falo assim, executar bem a profissão, ser feliz, ter satisfação, tem que ter, né, uma predisposição, estudo, dedicação para fazer acontecer ali de fato, né? E eu acho que mesmo, né? professor é uma profissão que explana muito isso, né? Porque é uma profissão que tem tantas dificuldades, tantos obstáculos e tantos desafios, né? Que quem leciona e leciona bem há muito tempo tem que cumprir todos esses requisitos, né? Exato. Então, é isso. E aí, no caso do poeta, a mesma coisa, né? Sim. Ele precisa, tanto que são vários anos aí escrevendo, né? Às vezes a pessoa consegue, né? Mas sim. É mesmo um cantor. Você vê aquele programa. Tem um programa que não é mais, a gente não pode mais chamar de programa de calouro, né, de música, né? Sim, sim. Antigamente era, né, as bandas iam É. apresentando pela primeira vez, né, a gente conhecia os artistas, né? Não, mas naqueles programas de auditório, tinha pessoas que se apresentavam que não eram cantores, né? Eles se aventuravam. Às vezes aquela coisa, tem um empresário por trás, né? Tem outros aspectos mercadológicos ali, né? Então, mas exatamente, bom, aí isso quando já é conhecido, né? Mas o programa, como é o nome daquele programa da Globo, dos cantores? Tipo, Eles já, tipo The Voice, esses atuais, assim? Sim, o The Voice. O The Voice, que é um programa, que é um tipo de programa americano, sim. E foi transportado para cá, né? A Globo comprou os direitos. Aí todos que aparecem lá são bons. Quando chega lá já muito, né? Até porque vai passar na Globo, na televisão, então tem que colocar alguma coisa boa ali para dar audiência, né? Enfim, para valorizar o produto, né? Aquilo é um concurso, então você pega o melhor dos melhores, né? O melhor dos melhores. Mas não são aventureiros que nunca cantaram na vida, sempre são pessoas que vêm. Porque para ser cantor você também tem que estudar, né? Tem que se preparar também. Né? Muito. E além de ter uma boa dose de talento, né? Eu acho que a poesia representa muito também, né? Além de ter estudo, de ler, né? Acho que um dos principais pontos para você se tornar um bom escritor é ler bastante, né? Verdade. Então, acredito que para a poesia também, então, e um pouco de talento, né? Porque o talento que eu acho que dá o diferencial, né? E para a música a mesma coisa, tem que ter talento e estudo, né? Sim, tem que ter. Você tem uma inclinação para aquilo, né? Pode ver, exato. mesmo. Ontem eu estava vendo uma entrevista com um escritor que a origem dele é na favela da Rocinha. Sim. Mas lá dentro da Rocinha, ele era um leitor. Ele falou que ele lia a vida inteira, desde garoto, né? Então, às vezes nem é o meio em que a pessoa está, mas parece que a pessoa tem aquele estalo, aquela chamada, né? Tanto a gente vê muito isso com crianças, né? A gente fazendo uma boa observação, algumas já vão, né, ter uma habilidade um pouco maior com a bola, por exemplo, outros já pegam qualquer tipo de instrumento, qualquer tipo de objeto, já começa a batucar, você vê que tem uma coordenação, um tino, né, uma escuta musical, às vezes começa a escrever muito novo, então é interessante essa observação, né? Porque, mas no fundo, no caso do escritor, ele só chega a ser escritor através dos outros escritores, né? Porque ele lê. Sim. É preciso ler muito, né? Então é isso aí. E Rubens, aproveitando de falando dos seus livros, né? A gente está falando de poesia, todos são de poesia, você falou de 10 livros. Como
como que é a sua escrita, assim? Eu falei Não, alguns aí, aqui no começo, como que eles são? eu sempre escrevi poesia, né? Sim. Aí De depois eu forma livre, escrevi, assim, sem ser é, necessariamente compilado num é, livro, né? sempre escrevi poesia e depois comecei a publicar poesia e tal. Uhum. Na época do Décio Pinhatari, ele publicou um poema meu, tudo, né? Legal. Então, era poesia. E aí em 90 eu publiquei um livro de poesia, em 79 eu publiquei um livro de poesia, Uhum. mas assim, tudo de forma alternativa, né? Independente E mesmo, né? Por conta própria e independente. tudo, né? É. Uhum. Aí, só depois, em 2018, que eu tinha na cabeça assim um romance, Legal. aquilo ficou a vida inteira na minha cabeça. Então, aí em 2018 eu terminei um livro, um romance, que é esse Uhum. aqui, ó. Ah, que legal, tá dando para ver a capa. Essa Legal. capa não é minha, não, viu? Uhum. Chama Trapézio do Desejo. Trapézio. É Legal. Trapézio do Desejo, Isso. que é inspirado num filme antigo lá, chamado Trapézio. Uhum. Ainda está disponível aí, se você se interessar. Eu achei maravilhoso aquele filme, né? Mas hoje, é lógico, né? Perto dos filmes que existem hoje, não, Uhum. de uma coisa. O Mas Trapézio, procurei aqui, é 1956. É esse, né? É é de um filme de 56. circo americano, dirigido por Carol Isso, Reed. Esse mesmo, né? exatamente. Esse daí, com a Gina Lollobrigida. Legal. Achei aqui a Burt sinopse e Lancaster tudo. e Tony Curtis, né? Eles. Exatamente. Então, o que acontece? Esse filme aí me deixou muito instigado, né? Porque ali tem um trio, se você perceber, quem vê o filme, é um trio amoroso. Uhum. São os dois trapezistas estão apaixonados Lola. pela outra trapezista, né? Uhum. Que lá tem, no circo tem assim, como é que chama? Quem é o aparador, Uhum. que é o que recebe o outro que se lança no ar, às vezes dá um golpe mortal, né? Um salto mortal e cai na mão do Isso, do aparador. aparador. Uhum. E a moça também vai para o lado do aparador, né? Então, esse filme me intrigou muito, porque não é uma coisa assim tão declarada, né? Mas no fundo os dois estão apaixonados por ela. Né? Uhum. E E é aí curioso essa relação do trapézio, né? Porque é, ela, no começo e no final da performance, ela tá com um ou com o outro, né? ela está com um ou com o outro. Ela também está na dúvida, né? Sim, sim. Ela não sabe. Aí eu fiz o desenho da capa assim, ó. Eu Uhum. fiz um trapézio e fiz uma mulher. Sim. E aí simplesmente o capista colocou a foto de uma mulher, mas Uhum. colocou o trapézio assim chapado, né? É a forma geométrica mesmo, né, É de um uma forma trapézio, geométrica né? para ele poder escrever o nome do livro, né? Sim. E no começo era só trapézio, depois eu falei assim, não, mas trapézio só não funciona, então vai ser Uhum. trapézio do Do desejo, desejo. do desejo. Então, aí, mas o que acontece? A história se passa apenas durante um ano. Uhum. Ela do começo do ano até o último dia do ano. Não é aquela história que são 10 anos, Sim. é criança, depois cresce, depois fica. Não, acontece durante um ano. Tudo acontece nesse ano. E o ano que eu escolhi foi o ano de 1959. Então eu não Uhum. sabia como eram as coisas lá naquela época. Sim. Aí eu fiz uma pesquisa nos jornais da Sim. época para saber onde tinha loja, o nome das lojas, Ah, qual que era legal. já existia o Teatro Municipal aqui em São Paulo. Então, Uhum. qual era o corpo de baile que estaria naquele ano, naquela data, se apresentando, né? Que foi o Balé Bolshoi.
Então, nossa, que louco, já existia isso. Eles já vieram no Brasil em 1959. Ah, puxa, tinha lojas Mapping. Como eram os anúncios, o que ele escreveu no jornal. Então, eu criei toda uma ambientação, as pessoas, os personagens andando nessa época. Não existia, claro que não existia celular, nem por sonho, né? Né? As pessoas precisavam ir na padaria, pedir emprestado o celular, né? Pagava uma taxa para o dono da padaria para ligar de lá. Então o personagem faz isso, né? Então não dá para falar muito disso. Aí, e o que dá para falar é o seguinte: é um romance de iniciação, porque é um jovem. Aí já, claro, essa é uma referência longínqua do trapézio lá, né? Sim. Que aí vai ter um triângulo amoroso aí, né? No livro. Que legal. No livro vai ter. Bom, tudo bem, é só para provocar um pouquinho. Sim. Mas o livro que está sendo lançado. Isso, que são dois esse ano, né? Tigres Negros e Estrangeiro no País de Mim Mesmo. São Exato. esses, né? Estrangeiro no País de Mim Mesmo. Aproveitando que nós falamos sobre a poesia amorosa, né? E a poesia e a poesia concreta, esse livro ele tem 2 percursos. Aqui você vai ter aquele poema que eu fazia, aquela poesia que eu fazia, Sim. Que é assim, eis-me estranho ao mundo, estranho a mim. Estrangeiro no país de mim mesmo, viajo. Faço viagens ao interior destes estados de amor e dor. Excursões ao país dos espelhos, quando me olho, te vejo. Vejo teus olhos, quando me olho nos olhos. Ai, como te vejo na superfície das águas. Águas de banhar-me em ti, olhos de me iluminarem, chamas de me queimarem de amor. Teu corpo é superfície calma de águas claras, claridade de fogo, onde me inflamam. Há chamas de amor a incendiar o céu. Essa é a poesia que a pessoa fala assim, não, isso é poesia, porque está falando de amor, né? Mas aqui percebe que eu já estou trabalhando com as palavras, né? Sim. O encaixe delas, né? Isso. Sim. E virando a página cada vez, aí do outro lado você vai ter o outro tipo de poesia. Então, na verdade, o livro é uma provocação, porque eu estou colocando o que está em conflito hoje. Sim. Que é assim, não, a poesia só fala de amor. Não, primeiro que a poesia pode falar de qualquer coisa do mundo. Desde extraterrestre, um cometa que apareceu, até uma plantinha que você viu nascer. Né? Então, ela fala de tudo. Então, primeiro, poesia não quer dizer sentimento, não quer dizer amor. Também pode, mas não é só isso. Também pode. Ela vai englobar. No caso desse poema que eu li, está falando de amor, né? Tá falando, é um personagem que está ali, que não sou mais eu. Primeiro precisa ver, as pessoas falam assim, não, se você escreve como se fosse mandar uma mensagem para sua namorada, ou a mulher para o seu namorado, ou para o seu namorado, namorada, ele tá pensando em como ela vai receber essa mensagem. Mas ela tá se vendo como ela mesma. Aqui não sou eu. Chama-se eu poético. Sim. É um escritor que é um poeta e está escrevendo. Então a função dele, mas não é falar o que ele está sentindo.
Sim. É fazer um poema para comover, né? Então, aí... Legal. E esse e ele segue essa cadência, né, durante todo o livro. Aí do lado vai ter diferente. Agita-se, prosa e verso. Como turba que dispara, andar em círculo, redizem. Guardas para si apenas o brilho da grande altura, vertigem. Mudou. Muito bom, sim. Né? Não é mais aquela coisa que estava lá. Quando caminho por um corredor, qualquer corredor me espreme a alma. Aí eu estou lá. Faze com que eu minta sobre o estilhaçamento da dor e do esquecimento, folguedos salvantes das frágeis palavras. Nada. Já estou saindo da poesia romântica. Outro diálogo, angelicado, átrio, antigo, a taça, astúcia, erga, ensaio, sair de forma soberba. Não é aquela lógica sequencial, né? Mas isso está no mesmo livro. Está no mesmo livro. Sim. E o outro livro, que é Tigres Negros. Tigres Negros, isso. Tigres Negros é uma... Esse aqui faz muitos anos que foi escrito. Só foi escrita a primeira parte. Depois eu escrevi segunda e terceira e saiu com a data... Agora estou concorrendo com ele ao Prêmio Jabuti. Ah, que legal. Isso não quer dizer nada, né? Está muito longe de alcançar, mas eu estou concorrendo. 2022, saiu no final do ano. Isso, até porque o Jabuti são obras de 2022 para concorrer ao ano 2023. Né? Isso. Só pode o do ano anterior, né? Exato. Você pode. E esse aqui, estrangeiro, não pude participar porque ele saiu nesse ano. Só no ano que vem. Né? Ano que vem ele vai estar elegido. Mas aí já é um outro percurso, é uma outra história. Tigres Negros, eu chamo de poiman. Poiman. Por quê? Porque Língua com Asas também é poiman. Poema. Porque é uma junção da palavra poema com imãs. Sim. Porque a poesia, a minha poesia é assim. Eu pego, ela funciona como imã. Uma palavra imantada. No sentido de atração ali, no sentido de aproximação. De atração das palavras. Aí temos aqui Tigres Negros, que é uma homenagem aos poetas negros. Eu demorei muito para publicar isso, conversei com muita gente. Espera, calma aí, você não é negro. Como que você vai publicar uma poesia com poesia negra? Mas aquilo está tão entranhado no meu ser, sim, que eu consegui escrever. Porque eu gosto muito desses poetas, eles me influenciaram também. Sim. Castro Alves também escreveu sobre os negros. Né? Então, eu sou assim um seguidor da causa negra, da causa da negritude. Sim, né? Sim, perfeito. Então, eu sou mais um, né, dentre milhões de pessoas que estão colocando em destaque. Porque a discriminação dura quase séculos. Um reparo histórico, né? A gente faz esse movimento todo, né? Perfeito, é isso mesmo. É um reparo histórico que nós temos que fazer, né? Sim. Então eu escrevi eu escrevi esse poema influenciado por eles, e Aldeia, Orações, Manhã, o rumo deste tigre, Agostinho. Agostinho é o Agostinho Neto, é um poeta que foi presidente na África e era poeta também. Agostinho, raízes espirituais em Bamako,
fruto, passos, caminho. Junta as África dores, ergue-te black. Crava tuas mãos pretas, pele, mãe, feras, no asfalto negro das artérias da América. Maravilhoso. Muito bom. Tá. Bom, professor. A gente chegando aqui nos nossos 45 minutos, eu acho que... não, tenho certeza, a gente teria papo para muito assunto, né? Você começou a falar pra gente entrar no assunto da negritude, aqui a gente pode ir para uma outra vertente muito longa, né? A gente explorar cada vez mais a literatura, mas fico feliz com a conversa. Obrigado, assim, adorei conhecer um pouco mais sobre você, essa trajetória e toda essa discussão que a gente teve aqui sobre a poesia, né? Acho que não se fala-se tanto, né? Na forma com que você trouxe. Então, acho que é importante a gente ter falado dessa forma. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço pela atenção de vocês e me dando esta oportunidade. E um ponto, como que as pessoas encontram os seus livros, né? Onde eles estão sendo vendidos? Como que as pessoas fazem? Quem não está em São Paulo pode adquirir por intermédio da Amazon. Legal. Todos esses livros. Perfeito. E quem está em São Paulo tem a livraria Martins Fontes, que é uma referência. Tem a livraria Megafauna, também aqui na galeria. Numa galeria que tem em São Paulo, que é um prédio antigo, que foi construído, foi projeto do Oscar Niemeyer. E lá foi instalada uma livraria muito legal, que tem um café, e as pessoas vão lá, tomam café, conversam e compram livros, né? Combina muito bem, né? Um café com livraria, a combinação perfeita, né? Eu sou suspeito, porque eu sou frequentador de livraria que tem café, né? E a Martins Fontes também tem café. Sim. Né? Às vezes tem lançamentos. Eu não quis fazer lançamento de livro, aquele negócio de autógrafo, sabe? Sei. Agora, nesse momento, antes eu fiz alguns autógrafos, mas aí, quem que vai? São os seus amigos. E aquele receio de ninguém também, né? Aquela insegurança, então, né? de repente, não vai ninguém. Então, no ano passado eu fui lá na Bienal, mas a Bienal do Livro em São Paulo não é mais o que era, viu? Ficou num salão muito grande. Lotado, vi muitos problemas de pessoas entrando, aquela confusão toda, né? Perdeu-se o propósito, né? Para você chegar lá, meu Deus do céu. Mesmo indo de carro, você anda lá dentro, anda. E eu não achei aconchegante como era no Sim. Acho que foi até no Ibirapuera, chegou a ser, era muito melhor. Mas então, agora a gente estou numa fase de divulgação, né? Sim, principalmente dos novos, né, que lançaram agora e tudo, né? Sim, que legal. Tá bom, Juliano. Muito obrigado. Um prazer foi meu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá bom. Sucesso.